Olá pessoal, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje, uma conversa com o Mário Mastrotti. Vamos falar sobre o quarto salão de humor sobre doação de órgãos, e primeiro salãozinho, e também sobre as publicações dele e o projeto futuro, além de dicas de leitura. Confira aí. Muito bem, então vamos começar aqui conversando com o grande Mário Mastrotti, diretamente do ABC aqui de São Paulo. Vamos falar sobre o Salão de Humor de Doação de Órgãos, sobre doação de órgãos, lá do Instituto Gabriel, e também vamos falar um pouco do trabalho do Mastrotti, tem muita coisa interessante aí. Mastrotti, então, quarta edição do Salão de Humor sobre Doação de Órgãos, e também primeiro salãozinho de humor. Como será isso? Então, Fábio, primeiro, obrigado aí pela oportunidade da participação aí no seu programa, né, que dá uma grande contribuição aí para a nossa área. Olha, o Salão de Humor sobre doação de órgãos, ele nasce de um contato que eu tenho, né, desde então, de muito tempo, com Maria Inês e Valdir de Carvalho, que resolveram, sabendo que a filha dele, que ia nascer, estava com anencefalia, resolveram levar a gravidez até o final para a doação de órgãos e não conseguiram porque as regulações e leis que tinham na época não permitiam isso. A lei era burra porque dizia o seguinte: para doar órgãos, eu tenho que dizer que houve morte encefálica. Como não tem cérebro, eu não posso dizer isso, então não dá para doar. E aí o Valdir de Carvalho, saudoso, ele já se foi há 2 anos, ele disse para o médico no telefone: desculpa, doutor, mas quem não tem cérebro é o senhor. E aí eles ficaram tão indignados que fizeram todo um movimento para que acabou culminando na criação do Instituto Gabriel. E aí, nesse contexto, eu tive contato com eles logo em seguida, a gente tinha várias conversas, tal, eles se mudaram para Indaiatuba e eu, numa das viagens, ajudei a fundar o Salão de Humor de Paraguaçu Paulista, foram 7 edições, e presidi lá o salão também. E aí eu falei para eles assim: olha, eu estou lá fazendo o salão de humor e tal, de repente, veja se faz sentido. Olha, a gente não usa o humor para poder conscientizar pessoas, né? Como assim? Fazendo um salão de humor. Eles acharam meio estranho, né? Juntar humor com doação de órgãos, que é um tema pesado. Falei, não, mas o humor ele tem várias facetas. Você tem o humor poético, você tem o humor crítico. Você tem vários nuances do humor, né? Você tem a charge, que é exclusivamente crítica, para criticar sistema de doação e suas falhas para melhoria, e você tem o humor poético para sensibilização das pessoas. E aí eu já tinha participado, já há uns anos atrás, do Salão de Humor da ST-AIDS, no auge das discussões. O Ministério da Saúde promoveu o salão numa única edição e editou um catálogo. E eu participei, estou nesse catálogo aí. E aí levei o catálogo, mostrei para eles, falei, veja as abordagens, veja a amplitude disso, né? E aí eles acharam interessante, tá, vamos ver o que acontece. E fizemos com muita dificuldade, e com dificuldades depois, inclusive, de pagar prêmio, né? Porque teve patrocinadores que saíram fora na última hora e tal. Então, assim, foi meio complicado, mas, assim, a classe médica ficou muito sensibilizada e surpresa, positivamente. Eles não imaginavam que a gente poderia, com humor gráfico, tocar as pessoas e ser didático a ponto de sensibilizar essas pessoas e eles entenderem o que é a doação de órgãos e qual a importância disso. E aí começamos, fizemos o primeiro, tivemos muitos problemas, a ONG era o casal, então eles não tinham mais ninguém, um ou outro colaborador, e aí, por conta de várias circunstâncias, a gente não fez o segundo salão, a gente só foi fazer o segundo salão em 2022, né? Infelizmente, quando eu entro no Facebook, vejo a foto do Valdir, que o velório dele ia ser no dia seguinte. Foi isso que aconteceu. Aí liguei para a Marinês, conversamos, e aí a gente retomou a questão, fiquei sabendo que o Instituto já tinha um outro formato, tinha mais colaboradores, a realidade era outra, já tinha passado bastante tempo, e aí a gente conseguiu fazer o segundo salão, o terceiro salão, e
este ano o quarto salão, que é uma grande vitória, com o Sim. salãozinho, né? Porque aí muita gente pedindo criar o salãozinho também. Muito bom. E são 3 categorias no salão, no quarto salão de humor. Tem premiação, vamos falar. Na verdade, tem premiação Sim. e tem diferentes categorias. Sim, nós temos categoria do cartoon, né? Que é a clássica piada de ilha, né? Quer dizer que é humor universal, normalmente sem palavras, né? A charge que é mais ácida, mais crítica, para pontuar questões visando melhoria do sistema, né? Nós temos, assim, um dos melhores sistemas de doação de órgãos e coleta de órgãos do mundo, né? Porque ele é todo integrado nacionalmente. Tem muitos países de primeiro mundo que não tem isso. E não tem. Não tem mesmo. Então, assim, o Brasil, e é bom saber, porque é aquela velha história, todo mundo critica, acha que o país é isso, que o país é aquilo, mas veja só, na pandemia, a gente entendeu que a gente tem uma joia preciosa que é o SUS. E os Estados Unidos não têm SUS. Você hipoteca a casa para pagar tratamento, às vezes, para pagar dívida. E aqui a gente não tem isso. Então a gente tem que valorizar as nossas coisas. Nós temos problemas? Temos sim. Mas nós temos coisas interessantes aqui. E aí a gente tem a categoria caricatura, que é o Prêmio Valdir de Carvalho, né? Em homenagem ao Valdir, a todo o esforço. Para quem não sabe, o Valdir Carvalho era fotógrafo, fotografou no Palace durante muitos anos, tá, nas casas de espetáculos, muitas fotos de shows nacionais e internacionais. Era um fotógrafo muito profissional e de primeira linha ali, né, e tem um acervo de fotos que eu vivo conversando com a Maria Inês. Em algum momento a gente precisa editar algo, né? Essas fotos precisam estar à disposição das pessoas. Tem Rita Lee, por exemplo, lá, Elis Regina. Pois é. Enfim. É história, né? Muita história. É história, exatamente. Bob Dylan, sabe? Coisas fantásticas. Mas, enfim, então tem a caricatura que neste ano a gente vai homenagear. O Dr. Zerbini, né, que foi pioneiro no transplante de órgãos no Brasil, né? Então foi contatada a família do Zerbini, autorização, essa coisa toda. Então homenagearemos o Dr. Zerbini e vamos homenagear também o Fausto Silva, que, assim, por conta dos problemas que ele passou, ele e a família abraçaram a causa da divulgação sobre a doação de órgãos de uma forma fantástica. Conseguimos contato com o João Silva, o filho dele, e o filho dele hoje ele é um dos jurados dessa edição e embaixador de humor juntamente com a Tina Curtis. A Tina Curtis é uma fanzineira fantástica, ela é muito bem articulada, a gente conversou várias vezes, eu até falei, Tina, eu tenho vários fanzines raros, tenho Maturi, tenho um monte de coisa aqui, eu vou doar para você, para sua coleção, assim, porque você é essa embaixadora do fanzine, já fiz fanzine, mas é melhor estar em suas mãos e isso se expandir do que ficar aqui parado, né? Ela é uma pessoa fantástica e aí eu a convidei para ser jurada dessa edição. Aí ela muito bom. Surpresa, emocionada, enfim. Então é isso, são essas categorias, tá? Todas com prêmio em dinheiro, né? Primeiro e segundo lugar, e o restante são menções honrosas, né? São diplomas, certificados. Para quem não sabe, menção honrosa são trabalhos que não têm prêmios em dinheiro, mas são merecedores de destaque. Então ele é um prêmio, só que não em espécie, né? Isso, é em reconhecimento. Sim. E isso se repete para o salãozinho, como que vai ser a diferença para a primeira edição do salãozinho? Bom, o salãozinho é para menores de idade, menores de 18 anos. Ele tem algumas diferenças, sim. No regulamento ele não permite envio digital. Nós, por conta de várias questões aí que a gente pode falar depois, mas assim, a gente quer ver a criança e o adolescente, o jovem, produzindo à mão esse trabalho, desenvolvendo e esse original. Então, tem que mandar pelo correio, existe uma caixa postal lá no site, né, www.gabriel.org.br, né, tem todo o regulamento, é só entrar em projetos, lá em projetos está lá o salão de humor, salãozinho, tal, então é seguir o regulamento, então, e o prêmio não é em dinheiro, o prêmio são em materiais de desenho, né, e alguns brindes, tá, para incentivar essa nova geração
ao desenho, à expressividade, a colocar as ideias no papel. Veja, a gente sabe que a primeira linguagem do ser humano é o desenho. E a gente sabe que desenhar é importante, principalmente na primeira infância, né? E as pessoas deveriam continuar desenhando, independente daqueles que não param de desenhar e viram profissionais, né? Exato. Porque o desenho é uma ferramenta de comunicação. E assim, não precisa se comunicar com a massa, você está se comunicando com você mesmo, praticando arte, mesmo como entretenimento, como lazer, como hobby. Então, isso é importante inclusive para o desenvolvimento criativo do cérebro. E Exato. criatividade serve para qualquer coisa. Se a gente não desenvolve criatividade, porque ser criativo é ser um indivíduo que sabe solucionar qualquer tipo de problema, porque você vê alternativas. Então, Exato. quanto mais você tem como hobby uma atividade artística, e o desenho é uma delas, mais criativo você será para viver, para resolver problemas. Exatamente, exercitar o cérebro. O Sim. cérebro é como o músculo, tem que exercitar, né? Opa, e se você não exercita, você sabe como é, né? Pois é. Muito bem. E a estrutura estrutura que eu digo em termos de datas, porque a inscrição para o salão acho que vai até agosto, não é isso? Sim, como que vai ser essa divulgação? E depois tem o tempo do júri, depois tem o tempo da exposição online, virtual, vai ter o lançamento. Como é que serão as datas? Então, vamos lá. A gente teve a abertura, o lançamento dessa edição, dia 9 de maio. Então, faz aí, você tem um mês e pouquinho. Mas o envio, fazer as inscrições e o envio de trabalhos vai até 1º de agosto. Então, a gente tem aí, né, um mês e meio aí praticamente de jornada. Aí depois, de 10 de agosto a 20 de agosto, a gente tem o júri de seleção, que é interno, que a gente vai ver basicamente o seguinte: está dentro do regulamento ou não. Por exemplo, o tema dessa edição é recusa familiar. Então, isso é bom explicar. Se nas outras edições o guarda-chuva era doação de órgãos e tecidos, simplesmente, desta vez, dentro desse guarda-chuva, a gente tem o tema recusa familiar, que é o grande problema que nós temos em termos de doação de órgãos. Por quê? Porque eu posso deixar por escrito que eu quero doar os meus órgãos. Eu venho a óbito e aí, sei lá, esposa, filho, parente, fala que não vai doar. E aí não tem o que fazer. E isso é incrível, porque é assim que funciona. Então, na verdade, a gente precisa uma conscientização, existe uma curva aí de aprendizado, de conscientização da população, para entender que se alguns órgãos estão saudáveis, eles podem ser doados. O J.A. do Piauí, que é um cartunista que ganhou o 1º lugar no salão passado, ele fez um cartoon matador que dá para contar esse cartoon, né? São 2 pessoas dialogando e uma pergunta: você acredita em vida após a morte? E o outro responde: sim, por isso sou doador de órgãos. Então, assim, isso é um humor leve, descontraído, sutil, inteligente e sensível, que toca as pessoas. Poxa, então eu continuo vivendo no outro, né? Olha que interessante, né? Sim. Poxa, eu já vi depoimentos de mães que perderam filhos em acidente, por exemplo, que é uma... Deus nos livre disso, mas assim, dizendo assim: olha, o que me conforta é que o rim do meu filho está em tal pessoa, né? A córnea está em tal pessoa, seu fígado em outra pessoa. Então, assim, meu filho vive em outras pessoas, ele conseguiu, né? Ele se foi, mas ele se mantém, né? Se mantém. E isso é muito interessante, né? Então, se mantém e mantém outra vida, né? E mantém outra vida, às vezes você pode salvar mais de 10 vidas, né? Acho que o número é até maior. Então, assim, se a pessoa tiver, os órgãos estiverem saudáveis, né? Então, eu acho que o olhar tem que mudar. É menos a morte, que ela é inevitável, e mais a continuidade, já que aquilo vai se deteriorar e não vai servir para ninguém. Então, poxa vida, doe esses órgãos para que outras pessoas possam ter uma sobrevida maior, possam sobreviver, inclusive. Sim. Né? Muito bom. Então, aí 1º de agosto as inscrições, até 1º de agosto,
aí a fase de julgamento, e em outubro que o pessoal vai ver o resultado, é isso? A Então, premiação. aí a gente tem, de 1º de setembro a 30 de setembro, é o júri de premiação. Então, só para as pessoas entenderem como é que isso funciona. A gente tem uma maioria do júri que são médicos. Por quê? Porque o humor gráfico está a serviço da medicina, está a serviço da conscientização sobre doação de órgão. E o Instituto entende que é importantíssimo que a classe médica julgue esses trabalhos, porque eles têm o olhar da medicina, que nós Certo. estamos auxiliando aí, da conscientização. E nós temos o olhar do humor. Então, é correto ter mais médicos do que cartunistas. Os cartunistas ajudam no processo, mas a gente tem um outro olhar, né? Certo. Então, aí, de 1 a 30, fica num sistema, cada um recebe uma senha, entra no ambiente e dá uma pontuação em cada obra. Então, as pessoas não têm contato entre si e elas têm esse período para julgar. Fechou o sistema lá, dia 30 de setembro, ele faz a somatória e dá o resultado. Legal. Né? Então, assim, não tem como ter problemas aí no julgamento. E, finalmente, dia 15 de outubro, é a premiação híbrida, que vai ser em Indaiatuba, então vai ter um pequeno evento lá, onde a gente vai anunciar os ganhadores. Enfim, aí é a grande abertura do salão, e o salão estará disponível virtualmente para quem quiser ver, é só ter o link, entrar lá e conhecer as obras dos premiados. Isso, é isso que é interessante, no site do Instituto Gabriel, que vocês vão ver aí nos caracteres, tudo como encontrar, está disponibilizado, todas as edições anteriores estão lá para os trabalhos serem apreciados, né? E também é interessante, você falou de recusa familiar, é interessante que no site do Instituto Gabriel também tem uma árvore da doação, né? Uma árvore de questionamentos, é bem interessante aquele material, que eu vou até colocar aí no ar esse material. É interessante aquele estudo, né? De se acontecer isso, vai aquilo, é o organograma, né? Exato, é bem interessante esse trabalho, assim, porque a diretoria e a presidência, elas têm um rigor e uma seriedade muito grande em tratar do assunto, né, e um profissionalismo muito grande. Então, aquela árvore, né, se você colocar aí, vai ser muito didática, porque ela apresenta exatamente quais são os problemas que existem na cabeça das pessoas, os preconceitos, e no que resulta esses preconceitos e o que a gente tem que fazer para melhorar. Então, aquilo é muito esclarecedor. Bom, então é isso, pessoal. Então vocês que artistas, vamos fazer as suas inscrições aí, concorrer aos prêmios, tem incentivo, né? Sim, Sim, opa. a inscrição é gratuita, né? Sim, a inscrição é Inscrição gratuita. de trabalhos, né? Sim, Inscrição gratuita. E aí depois nós vamos divulgar aí os vencedores. E agora o Mastrotti vai falar do trabalho dele. Vocês pensam que Eita. ele trabalha apenas, não, que já é um trabalho muito bom, que ele já organizou alguns outros salões por aí, mas tem trabalho físico aí. Como é que é? O Editora Virgo já publicou vários materiais, agora ficou para a história, mas eu sei que tem um plano para o ano que vem, né? Vamos ter coletânea aí? Então, a questão é a seguinte, eu começo a publicar em 1975, faz muito tempo, eu tinha 15 anos, eu completei agora em fevereiro 64. 22 de julho é a minha data onde eu comemoro, né, de 2025, 50 anos de publicação. E aí eu estou buscando reunir material e fazer essa edição, esse recorte aí de história, inclusive, né, editar alguma coisa do inédita, juntamente com material antigo, né, do Cubinho, que é esse meu primeiro personagem, e depois pensar em outras publicações das outras séries, né? Vou citar rapidamente. Eu tenho os Filhos da Máquina, tem eram os Trombadinhas, mas depois o nome Trombadinha foi cancelado, aí virou Garotos da Rua, com o Cerito, né? Tem um Empatado, que virou Genioval no Diário do Grande ABC, com o Fernando Moretti, em parceria com ele.
Aí tem o Decoração de Mente, que é minha apenas, o Tripanossoma, que é uma série que saía no fanzine Hiperespaço, que foi o primeiro fanzine de ficção científica do Brasil, que era editado pelo Zé Carlos Neves e pelo Cerito, né? E tô esquecendo, e tem Os Odiados, que era uma série voltada para uma revista de publicidade e propaganda aqui do ABC, né? E ela saiu durante alguns anos nessa revista. Então, a revista era trimestral, então saiu duas tirinhas por edição. Essas são as tirinhas as séries que eu editei. Muito bom. Mas você ainda está formatando o projeto, vai ser Sim. Uma coletânea variada, não vai especificar em uma tira só sua, talvez algo variado, talvez tenha financiamento coletivo, ou vai ser independente mesmo, pega uma gráfica e vai. Você está formatando o projeto, então. A certeza é que vai ter. Não, alguma coisa sairá com certeza. Agora, sim, tem muitas ideias, então eu quero ver o que convém, o que não convém. No frigir dos ovos, vamos lançar independente e vamos ver o que acontece. O importante é marcar e ter esse registro desse material, que já faz parte da minha história e um pouco da história aí, né, das HQs. Então, é interessante a gente deixar isso registrado. Bom, e o Mastrotti também tem uma outra vertente do trabalho aí para desenhistas, cartunistas, que é caricatura ao vivo. Então, vá em algum evento corporativo, você vai encontrar com o Mastrotti. Mastrotti, como é essa versão aí do trabalho? Então, a caricatura ao vivo surge na minha vida em 2000, né? E eu estava, inclusive, num evento de quadrinistas, tinha sido convidado para fazer um salão de humor numa cidade próxima a Campinas ali, e, de repente, tinham vários desenhistas. Eu, Gilmar e Luigi Rocco, a gente não desenhava ao vivo. A gente fazia caricatura editorial, mas não ao vivo. E aí a gente vendo lá na hora do almoço, estava lá o Fernandes, um monte de caricaturistas, né? A gente olhou um para o outro e falou, pô, isso não deve ser tão difícil assim, né? É uma questão de treinar, né? Vamos sair da zona de conforto e vamos desenhar, né? Vamos tentar colocar velocidade, porque o que acontece? A profissão de caricaturista ao vivo pressupõe que você já desenha bem, sabe caricaturar, sabe distorcer, sabe interpretar, porém falta velocidade, porque se você não conseguir fazer uma caricatura entre 3 e 4 minutos num evento, não dá para trabalhar no evento, sem errar, né? Vamos falar. Então, assim, é uma especialidade? Sim. Todo mundo consegue se adaptar? Não. Mas aí é aquilo, né? A profissão de desenhista é muito ampla e vasta. Então, eu, Gilmar também, Luigi, conseguimos se adaptar e participamos de vários eventos. Hoje, Gilmar se dedica mais realmente à charge, né, no seu canal, com um sucesso brilhante, né? E Luigi participa, né? Vez ou outra a gente está participando junto de eventos, às vezes em dupla, às vezes em trio, às vezes em uma galera aí, né? E muita gente que você conhece, como o Laudo Ferreira, o Omar, enfim. Exato. E é isso, a caricatura ao vivo, ela é utilizada em duas frentes, né? Na parte empresarial, né? Como endomarketing, por exemplo, como marketing de incentivo para dentro das empresas, com um brinde de sensibilização e tal, e como marketing de merchandising, no sentido de dar recall de médio ao longo prazo para a marca. Né? Então, as empresas que entendem isso como uma ferramenta importante para esse retorno, elas têm aplicado, sim, caricaturas ao vivo em eventos corporativos e em feiras. Né? E a parte social, que são aniversários, casamentos, formaturas, debutantes, e por aí vai. Por aí vai. Aí é no particular, a pessoa física mesmo, que faz muito sucesso, né? E é muito divertido. Enfim, e eu gosto muito, desde que eu percebi que conseguiria atender um público, porque num primeiro momento você fala, tá, eu desenho faz tempo, mas e aí? E essa velocidade? Eu vou ficar 15 minutos desenhando uma caricatura? Não rola. Então, essa velocidade veio vindo e aí eu consegui realmente me posicionar e meus pares, e aí a gente atende o mercado. E é bem divertido, viu? É bem tranquilo. Eu trabalhei com algumas dessas. É interessante porque você vira uma atração no evento,
Sim. As pessoas ficam em volta de você e cria ligação emocional com a marca também. Logicamente, o marketing trabalhando corretamente é uma ação interessante. Muito... E é uma ligação muito especial, porque você toca, é um brinde individual e que toca na história da pessoa, com a imagem da pessoa, né? E poucos brindes conseguem fazer isso, né? As pessoas Personalizado. Personalizado, exatamente. Então é uma ferramenta interessante que as pessoas deveriam prestar mais atenção, enfim. Muito bom. E os seus contatos? Antes de você dar algumas dicas de leitura aí, que eu vou te pedir, o seu contato tem um Instagram e pode dar o contato também empresarial. Quais são? Como é que o pessoal te acha? Tá bom, vamos lá. Então, o meu Instagram é Mário Mastrotti, tá? Mastrotti, né? 2 T's e um I no final. Então, vocês vão ver lá, tem mais de 1000 postagens, tem muita coisa de caricatura lá, algumas ilustrações, enfim. E lá mesmo, vocês clicam num blog, que também é de caricatura, e vocês vão conhecer muito mais trabalhos por ali. E o meu contato aqui é 011, né, 970324902, o WhatsApp. Então, sem problema, só pode me mandar mensagem, pedir orçamento, orientação, enfim, a gente está sempre atendendo aí as empresas, né? Muito bom. E agora o Mastrotti vai colaborar conosco, dando uma dica de leitura livro e uma dica de leitura quadrinhos. Vamos lá, vamos a eles. Esse do livro é bem interessante. Bom, vamos lá. Eu sou muito fã desse autor chamado Miguel Nicoleles, tá? E olha, o Miguel Nicoleles, para quem não sabe, e esse é um dos livros dele, Muito Além do Nosso Eu. Quem é Miguel Nicoleles? Vocês se lembram da Copa do Mundo que teve no Brasil, no governo Dilma, né? No início da Copa do Mundo, o pontapé inicial foi dado por uma pessoa paraplégica com exoesqueleto e que, com a força do pensamento, ele movimentou esse exoesqueleto e deu o chute. Quem foi responsável pelas pesquisas de tudo isso foi o Miguel Nicoleles, que é brasileiro e um dos 20 maiores neurocientistas do mundo. Muito respeitado, uma pessoa simples, fantástica, vale a pena seguir, ver as palestras e entrevistas que tem no YouTube, só digitar Miguel Nicoleles, vocês vão achar muita coisa, e ele fala em relação ao que foi descoberto sobre a questão do cérebro, das inovações que existem, né? O que Elon Musk fez agora e deu errado, ele fez isso há mais de 20 anos, para vocês terem uma ideia. É que o Elon Musk tem mais dinheiro e faz mais propaganda, só isso. Mas é importantíssimo vocês prestarem atenção nele. Inclusive, ele fala muito sobre a gente está criando uma sociedade de analfabetos digitais criativos por uso excessivo de celular e tablets nas crianças, que já é uma coisa repensada, que a Suécia já retirou isso de sala de aula, Taiwan também fez o mesmo. Isso começa a vir para o Brasil, porque é importantíssimo a gente escrever à mão para criar mais sinapses e pontes neurais, né, e expandir o cérebro e desenhar, inclusive. Tá? Então, prestem atenção nesse autor. Esse é um dos livros dele. Ele tem outros vários fantásticos, tá? Então, essa é a minha dica. Muito bom. E a dica de quadrinhos, poxa, a dica de quadrinhos é esse livro aqui de 50 anos de publicação do Fernando Moretti, tá? Que eu ajudei a editar. O concept do livro é meu. Um grande amigo aí de longa data, né? São 50 anos de muita produção artística. Autor dos Bandeirantes, autor do Estevão Piro, todos publicados na Folha de São Paulo durante muitos anos, e a gente tem, inclusive, uma parceria de uma tira que nós publicamos num certo momento, que é o Empatado, bem legal. Então, vocês vão conhecer a história dele e de todos os personagens aí que ele desenvolveu, né, com tiras, com quadrinhos e com cartoons. Muito bem, então eu quero agradecer ao Mastrotti pela participação. Então vamos lá, pessoal, quem não vai participar, se inscrevendo, mas curtam, vejam lá, é bem interessante, tem vários artigos interessantes no site do Instituto Gabriel sobre doação de órgãos, e também obrigado aí
pelo seu trabalho, pela sua história e divulgar que ano que vem teremos também 50 anos de Mastrote. Olha, Obrigadão. muito obrigado, Fábio. E só reforçando que o Moretti é nosso júri também desse ano do Quarto Salão de Humor sobre doação de órgãos, tá? Muito Então, bom. ele E é um dos primeiro jurados. salãozinho. E primeiro salãozinho. Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço para todo mundo. Abraço. Valeu. Bom, curtiram? É isso aí. Então, o programa inteiro aqui no YouTube e nas redes sociais vocês vão vendo as chamadas. Ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões.